Pessoal, vamos comigo logo depois da nossa abertura para a gente começar a falar sobre um assunto que a gente gosta bastante: leitura e férias. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, quem não gosta de umas boas férias, né? Principalmente esse período do final do ano, que a gente tem então as férias de dezembro, tem pessoas que têm férias em janeiro também, e esse é um período muito bom pra gente que gosta de ler, porque é o período em que a gente vai colocar então as nossas leituras atrasadas em dia, a gente vai ler aquele livro que a gente ficou guardando um ano inteiro para poder ler e que agora pode ler com mais calma, e esse tipo de coisa. E é uma época que eu gosto bastante. Eu posso dizer que esse período de dezembro e janeiro, para mim, é ótimo para as leituras, porque nesse período eu consigo adiantar bastante as leituras, eu consigo ler muitos livros que eu queria ler durante o ano e que não consegui ler, e eu consigo ler também várias obras que são pequenininhas e que nesse período de férias a gente consegue assim engolir de uma vez só. Entre os pessoal que é inscrito lá no canal, teve um menino que ele comentou, sugerindo então que eu fizesse um vídeo mostrando livros para poder se ler nesse período de férias. Então eu resolvi seguir essa dica dele, que eu achei muito legal, e vou fazer então esse vídeo, e eu vou dividi-lo em duas partes. A primeira parte desse vídeo eu vou mostrar então 10 livros que eu quero sugerir para vocês de leitura para as férias, ou seja, livros então que você consegue ler assim rapidinho, livros de leitura leve, de leitura fácil, de leitura dinâmica, de leitura bem confortável e divertida para nesse período de férias, porque eu acho que é um período muito bom para a gente poder ler esse tipo de livro. E na segunda parte desse vídeo eu vou mostrar então 10 livros que eu escolhi para poder ler nesse período de férias também. Então, vamos lá? Então, o período de férias, como eu disse para vocês, é um ótimo período para você ler aqueles livros que você estava guardando o ano inteiro, aqueles livros que você não tinha tempo para poder ler, esse tipo de coisa. Ou então aquele tipo de livro que você ficou olhando torto o ano inteiro, negligenciava, mas não dava atenção. Então, eu tenho algumas dicas legais para mostrar para vocês. E eu começo sugerindo então esse livro aqui, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, da Sophie Kinsella. É um livro divertidíssimo, é um chick lit, né? É o título que esse gênero leva, chamado chick lit. E chick lit é basicamente comédia. Só que a grande maioria dos chick lits personagens principais são mulheres, são moças, é sempre personagem feminino, a maioria das vezes, mas você consegue encontrar também personagens masculinos. Mas eu resolvi indicar esse livro aqui para ler nas férias, porque embora seja um livro grosso, é um livro de leitura muito ágil, é um livro muito divertido, os personagens são hilários, gente, vocês morrem de rir com os personagens aqui, é leitura rapidinha. Recomendo muito para vocês lerem então nessas férias, é uma delícia. E também seguindo essa levada de livros mais leves, eu sugiro esse daqui também, Meg Cabot, né, gente? Meg Cabot pode dizer que é a rainha desse tipo de livro. E essa série em especial, Tamanho 42 Não É Gorda, é uma série que eu gosto bastante, porque além de ela misturar o gênero dos chick lits, o gênero das comédias, ela coloca uma pitadinha de investigação. Isso mesmo, a gente vai ter então a Heather Wells aqui, que é a personagem principal, e ela dá uma de detetive. E essa série é uma delícia, eu gosto bastante. Até o momento, se não me engano, foram lançados aqui no Brasil 5 livros. E eu acho que são 6. E só que não tenho certeza, gente. E eu gosto demais dessa série, é uma série divertida, a narrativa da autora é uma narrativa muito ágil, o livro, embora seja grossinho também, como eu disse, é uma narrativa muito rápida, é um livro muito rápido de se ler, você lê isso aqui rapidinho e é muito gostoso para esse período de férias. Agora, mudando um pouquinho o gênero, mas que é muito gostoso para se ler nesse período de férias também, é essa série aqui. Nesse caso, aqui é o primeiro volume, mas é a série As Aventuras do Caça-Feitiço, do Joseph Delaney. E essa série é muito gostosa, é uma série infanto-juvenil. Eu já fiz resenha sobre esse livro aqui no canal, vou deixar a resenha para vocês aqui embaixo, não mostrar mais. Mas essa série é uma série muito gostosa de se ler, é uma série de leitura ágil, são livros curtos, com a linguagem bem fácil, uma linguagem bem simples, e a trama é muito boa.
Aqui o autor então explora o lado mais sobrenatural e de terror da literatura infanto-juvenil. E a gente vai acompanhar então o personagem principal, que é o 7º filho de um 7º filho. E ele então, pelo fato de ter essa peculiaridade, ele tem alguns dons sobrenaturais. Ele consegue então enxergar fantasmas, ele consegue ver feitiços de bruxa, ele consegue encontrar criaturas mágicas, e por isso ele então vai enveredar por esse caminho da magia. Ele vai então ser como se fosse o comandante, tomar conta de toda a magia para que ela não saia fora do controle. E é uma série muito gostosa, muito divertida. Tem até aqui um aviso atrás que se fala: cuidado, não deve ser lido à noite. E realmente, gente, é um livro despretensioso, é um livro que você deve ler para poder se divertir. E esse aviso aqui vale a pena ser seguido, porque embora seja um livro infantil, tem cenas macabras aqui. Claro, vocês não vão ficar com medo aqui, gente, isso aqui não é Stephen King. Mas é gostoso demais, é um terrorzinho gostosinho de se ler. E eu indico demais para se ler nas férias. Ainda no mesmo estilo de infanto-juvenil, eu indico a série Artemis Fowl, do Owen Colfer, que é uma série infanto-juvenil que eu adoro. Quem gosta de Harry Potter vai gostar muito disso aqui. Só que é diferente, também lida com a magia, também lida com o menino que se descobre então no meio da magia, esse tipo de coisa. Só que aqui, o Artemis Fowl é um personagem principal totalmente diferente do que a gente está acostumado, porque ele é um super vilão. Isso mesmo, pessoal, ele é muito inteligente e usa a inteligência dele para poder fazer maldades. E é muito legal porque ele começa então a lidar com a magia, ele começa a lidar com o reino das fadas, esse tipo de coisa, e tentar tirar proveito desse pessoal mágico. E é muito legal. Eu já fiz resenha desse livro aqui no canal, vou deixar a resenha também aqui embaixo. É só clicar em mostrar mais. Lá eu falo mais detalhadamente. Mas é um livro que eu gosto bastante. Essa série é muito boa. É uma série de leitura rápida, de leitura fácil, de leitura leve. E é muito bom para você ler nessas férias. Isso aqui é questão de pegar e ler em uma sentada, no máximo 2 dias. E é muito bom. Agora mudando um pouquinho de gênero, indo para o YA, o Young Adult, Jovem Adulto, eu gosto muito dessa série aqui. Que é uma série que eu creio que é muito leve, que é A Beijada por um Anjo, escrito pela Elizabeth Chandler. Eu só li até o 3º volume. Essa série, se eu não me engano, tem 5 ou 6 volumes. Eu li somente até o 3º e preferi terminar a história ali. Pra mim, a história fechou perfeitamente ali, não preciso de mais. Mas é uma história gostosa de se ler, é um romance muito bonitinho. A escrita da autora é uma escrita bem facinha, bem levinha, bem simplesinha mesmo. Chega a ser até infantil a escrita dela, mas para o período de férias eu acho que é o recomendável, porque férias é pra gente descansar a cabeça, né, pessoal? E uma leitura leve como essa aqui distrai bastante e diverte, e eu gostei bastante dessa série. Também na leva de Young Adults, eu gosto muito desse livro aqui, Imortal, Histórias de Amor Eterno. Esse livro é uma coletânea de contos, e aqui então a gente vai ter vários contos voltados então para o sobrenatural, só que do ponto de vista jovem adulto. Aí aqui a gente vai ter então várias autoras que são famosas nesse meio. A gente vai ter então aqui a Kristen Cast, né, que é aquela escritora da série House of Night. A gente vai ter a Claudia Gray, que é a escritora da série Noite Eterna. A gente tem a Richelle Mead, né, da série Academia de Vampiros. A gente tem a Rachel Kane, que é a escritora da série Os Vampiros de Morganville. E tem várias outras autoras aqui que são conhecidas do público leitor de jovem adulto. E são vários contos aqui, e você tem, claro, coletânea é daquele jeito, né? Nem todos os contos são bons. Mas essa coletânea, para o tema proposto, para o que ela estava proposta a passar para o leitor, eu acho que ela cumpriu muito bem o papel dela. Que era divertir, que era entreter e que era fazer com que o leitor se deparasse com histórias nesse estilo de Young Adult, de fantasia, sobrenatural, principalmente vampiros. E romance, claro, porque o principal aqui é o tema romântico. E eu gostei bastante, eu indico essa coletânea, é uma coletânea muito gostosa de se ler. Eu li esse livro aqui em 2 dias e eu gostei bastante. E focando também no gênero do romance, eu vou indicar uma coisa aqui que eu gosto bastante. Poucas pessoas sabem, o pessoal do canal acho que não conhece muito esse lado meu, mas eu gosto muito romance de banca de jornal. Aqueles Júlia, Sabrina, Bianca, eu adoro esse tipo de leitura, principalmente nesse período de férias, porque são livros de leitura muito rápida, de leitura muito ágil, muito leve. E esse aqui em especial é um dos meus romances de banca favorito, se chama Cavaleiro da Noite, foi escrito pela Hannah Howell.
E como vocês podem ter percebido, né, pelo título e pela capa, é um livro de vampiros. E é um livro muito legal. Eu gosto desse livro em especial pela personagem feminina, que é a personagem principal desse livro, que ela é de uma categoria sobrenatural que até então eu nunca tinha visto antes, que são os felinos. E essa peculiaridade dela deu uma graça muito grande ao livro, porque um ser sobrenatural que eu não conhecia até então. E que foi muito curioso descobrir então todas as suas qualidades, todas as suas defesas, suas fraquezas, esse tipo de coisa. E sem contar no romance desse casal principal, que é muito divertido de se acompanhar. E eu gosto muito desse livro aqui, mas então qualquer romance de banco é muito gostoso para se ler nessa época de férias. Uma série que eu gosto bastante também, e que qualquer livro que você pegar você vai se divertir a beça lendo, é a série Goosebumps, do R.L. Stine. Essa série aqui é uma série de livros de terror voltado para o público infantil e infanto-juvenil. Eu indico em especial esse livro aqui, A Casa do Terror, que é um livro muito bom, recomendo demais. É um livro infantil, é um livro infanto-juvenil, mas é muito legal esse livro. Essa série, todos os livros são muito bons de se ler, são livros levinhos, são livros facinhos de se ler. O autor tem uma narrativa muito gostosa de se ler, porque a narrativa dele é bem dinâmica. E os temas dele, ele é muito criativo, ele consegue pegar desde temas clássicos do terror, né, Casa Assombrada, vampiro, lobisomem, até algumas situações bem diferentes. Tem um certo livro dessa coleção que se chama A História da Minha Cabeça Encolhida. Olha pra vocês verem, pessoal. E é uma série que eu gosto bastante, que indico muito para vocês lerem nessas férias. Outro livro que eu gosto bastante, e esse aqui eu vou indicar como um todo para coleção, é esse livro aqui, 12 Horas de Terror. Mas eu estou indicando mais esse livro pelo fato de ele pertencer à coleção Vagalume. Os livros dessa coleção, quem teve uma infância nos anos 90 deve ter se deparado muito com essa coleção Vagalume, que é uma coleção que permeava as bibliotecas da nossa escola naquela época. E são livros de aventura, são livros de ação, são livros de comédia, de romance, todos voltados para a faixa etária do infanto-juvenil e do infantil, mais o infanto-juvenil. E são livros de leitura muito rápida, livros de leitura muito fácil e tramas que fazem a gente ficar preso na história. São livros curtinhos, né? Você consegue ler isso aqui em um dia só e é muito gostoso. E eu gosto desse volume em especial, porque eu acho ele de uma história muito boa. A trama é fantástica e eu recomendo demais. E para fechar então essas minhas indicações de leituras de férias, eu indico um livro da Agatha Christie. Qualquer livro que vocês pegarem dela para vocês lerem, vocês vão gostar. Eu indico em especial O Assassinato no Expresso Oriente. Ela escreve de forma muito rápida, muito ágil. O personagem, no caso, os detetives dela são muito bons. Eu conheço 2 detetives dela. O Poirot, Hercule Poirot, que é o detetive belga, né, dela, que é o detetive dessa aventura aqui. E também a gente tem aquela velhinha, a Miss Jane Marple. E eu gosto muito dos dois. A Miss Marple é a minha favorita, embora eu goste muito do Poirot, mas a Miss Marple é a minha favorita. Mas esse livro aqui, Assassinato no Expresso Oriente, é um dos meus favoritos da Agatha. E eu acho que a Agatha é uma leitura muito agradável para se ler nas férias. É literatura policial, é literatura de investigação, mas não é uma literatura pesada. Os livros dela sempre são finos, são livros ágeis, são livros precisos, que vai direto ao ponto. Tem investigação, então, tem os suspeitos, tem todas as investigações do detetive do livro e o final chocante com a revelação do assassinato. E são livros que são muito gostosos de ler nas férias e eu recomendo demais. E aqui então ficaram as minhas indicações para vocês lerem nessas férias. Agora eu vou mostrar para vocês 10 livros que eu separei aqui que eu quero ver se eu consigo ler nas férias. Eu não vou prometer nada, pessoal, vocês sabem. Eu gostaria muito de conseguir ler esses 10 livros aqui, mas eu não prometo nada. Então vamos lá? Bom, para minhas férias de dezembro e janeiro, eu separei, então, O Destino de Camelot, da Cynthia Breeding. Esse aqui é um livro, então, que vai contar a história de Camelot, Rei Arthur, a Távola Redonda, as lendas arturianas. E a versão dessa autora aqui, estou muito curioso para poder ler. Eu separei para ler também Deixa a Neve Cair, que é um livro de contos, né? Que tem um conto do John Green. Eu acho que eu chamaria isso. O que me chamou a atenção para esse livro foi, no caso, o conto do John Green aqui. Mas também tem a Lauren Miracle, que eu já li alguns contos dela. Nunca li uma obra inteira, mas eu já li alguns contos dela e gostei bastante. E tem também essa Maureen Johnson, que parece que ela é bem famosa nesse meio YA.
E eu separei esse livro para poder ler nas férias, mais precisamente em dezembro, porque esse tema de Natal, de neve, esse tipo de coisa, vai ser a primeira vez que eu pego o Natal para poder ler um livro com esse tema, então tô bastante animado. Separei esse livro aqui, Artemis Fowl, o Código Eterno, que é o terceiro ou quarto livro dessa série do Artemis Fowl, e quero dar continuidade nessa coleção, que eu gosto bastante. Separei A Maldição, que é o segundo volume da série do Caça-Feitiço, que eu gostei demais do primeiro e quero ler o segundo. Separei os dois últimos livros da coleção do Percy Jackson, Os Olimpianos, né? Eu separei os Arquivos do Semideus e o Último Olimpiano, para mim poder então fechar essa série do Rick Riordan. Não, eu não tenho a série Os Heróis do Olimpo. Eu vou terminar aqui nos Percy Jackson e Olimpianos mesmo e vou ficar por aqui mesmo. Eu gostei da série, até o momento tá equilibrada. Eu gostei muito do primeiro, detestei o segundo e o terceiro e gostei bastante do quarto. Agora vamos ver o quinto. Mas não é uma série que eu sinto vontade de continuar, então pra mim a série fechou aqui. Separei Mini Beck Bloom, Tal Mãe Tal Filha, que é até então o sexto e último volume da série da Beck Bloom, até o momento. Não sei se a autora vai lançar mais livros, mas até o momento esse é o último e estou muito ansioso para ler, porque eu adoro essa série, gosto demais da Beck Bloom, acho ela muito divertida. E esses livros da Beck Bloom eu costumo engolir ele em 2 dias, mesmo sendo grosso desse jeito. Separei um livro da coleção Goosebumps. O que eu separei aqui no caso é o Sede de Sangue, com essa capa bem legal. Separei aqui Coraline do Neil Gaiman. Vai ser a primeira vez que eu leio alguma obra do Neil Gaiman e estou muito curioso. Eu amei esse filme, achei o filme sensacional. E agora quero ler o livro. Todo mundo fala que o livro é ainda mais sombrio que o filme. E a última obra que eu escolhi para poder ler então nessas férias de dezembro e janeiro foi Escondida, que é o 10º volume da série House of Night, da P.C. Crash e da Kristen Cast. Essa coleção aqui, eu já tô lendo ela, tô empurrando com a barriga. Eu gostava dela até o 5º volume, mas do 6º pra frente a série vem me decepcionando bastante. Eu digo que eu continuo essa série pelos personagens secundários, no caso a Afrodite, a Stevie Ray, que são personagens muito bons e que me cativam bastante, que eu gosto bastante delas. Elas são a que me mantém ainda preso a esta série, porque a história em si mesmo tá bem sem graça. Ah, e a vilã, né, Ferret? Eu gosto bastante da vilã, mas é uma série que eu não recomendo, pessoal. Sinceramente, não recomendo pra vocês. Não sei se tiver muita paciência, mas eu quero ler porque eu costumo ler os livros dessa coleção bem rápido e estou bastante curioso para ver esse 10º livro. O pessoal falou que nesse 10º livro as autoras melhoraram um pouquinho a mão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis dar dicas legais para vocês lerem nesse período de férias, que férias de dezembro e janeiro é uma delícia, né, pessoal? E espero que vocês leiam bastante, então, nesse período e fiquem na espera, pessoal, porque na semana que vem, lá pra quinta-feira, sexta-feira, vai ter resenha de Doutor Sono, do Stephen King, o mais novo livro dele aqui lançado no Brasil. Então, fiquem na espera, pessoal. E até o próximo vídeo semana que vem. Tchau!